Meus irmãos, nós estamos estudando o Evangelho segundo Marcos, domingo após domingo, e semana passada nós estudamos um texto que diz que Jesus, ele foi até a sua terra natal, e na sua terra natal ele foi desprezado pelo seu próprio povo, ele foi desconsiderado, e por conta dessa familiaridade que aquelas pessoas tinham com Jesus, ele não pôde fazer ali muitos milagres. Quem que estava aqui se lembra dessa mensagem? Foi no domingo retrasado, nós falamos sobre isso daí. Domingo passado a Marta pregou e foi uma bênção aí, os irmãos me disseram, graças a Deus. Então nós falamos e meditamos a respeito desse assunto. A partir desse versículo 7, Jesus ele começa a enviar os 12 discípulos ou os 12 apóstolos em missão. E com base nesse texto aqui, nós temos algumas características que Jesus espera dos discípulos para que possam fazer a sua própria missão, para que possam cumprir o chamado de Jesus. Então, talvez eu não consiga falar de todas as características hoje, porque hoje é um culto de Santa Ceia e nós não estendemos muito a palavra, porque temos outras coisas para estar realizando, mas eu espero compartilhar algumas dessas características para que nós possamos ser bons discípulos na presença do Senhor. Então, à medida que eu for lendo aqui, você vai aplicando essas características para a sua própria vida, para que você possa, e eu também, para que juntos nós possamos ser melhores discípulos em nome de Jesus, amém? Meus irmãos, não fechem sua Bíblia e vamos verificar um pouco dessas características que nós estamos lendo aqui. Veja no versículo 7, a primeira característica de um discípulo de Jesus é que ele é alguém que foi chamado. Veja, diz assim: chamou Jesus os 12, fomos chamados. A palavra chamado aí significa vocação, é uma voz que em determinado momento o discípulo ouviu na sua vida e passou a seguir o Senhor. Nós temos muitas vezes a falsa impressão que um dia na vida nós não estávamos fazendo nada, estávamos lá seguindo o nosso caminho e veio a ideia de ir para o Evangelho, e veio a ideia de nos agregarmos a uma igreja, e veio a ideia de seguir o Senhor. Mas isso só é possível porque um dia Jesus veio até a sua vida e te chamou, assim como fez com aqueles discípulos. Por isso que em João capítulo 15, 16 diz: não fostes vós que me escolhestes, mas eu escolhi a vós outros, e vos designei para que vás deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Então, se você está aqui hoje, não é porque você decidiu um dia sozinho no seu coração, porque você não tinha nada para fazer, não, é porque você ouviu um chamado. E por mais que muitas vezes você tente se afastar, por mais que muitas vezes você tente fazer outra coisa na sua vida, você pensa: eu estou muito cansado desse negócio, eu estou cansado de igreja, eu estou cansado de missão, eu estou cansado, eu quero sossego para a minha vida. Você não consegue, porque você foi chamado pelo Senhor. Fomos cada um de nós chamados pelo Senhor e para o Senhor para fazer a missão dele. Por isso que você não vai ficar sossegado na sua casa, num domingo à noite, assistindo Faustão, assistindo um jogo de futebol do seu time do coração. Você pode até tentar fazer isso um tempo, mas você vai começar a se sentir incomodado, porque é o Senhor que te chamou para fazer a missão dele. Amém? Graças a Deus por isso, meus irmãos, porque se não fosse por esse chamado eficaz, eu tenho certeza que muitas vezes nós já pensamos em desistir da caminhada, mas nós só não desistimos porque é o Senhor que nos atrai com cordas de amor para perto dele. E há outras versões desse texto que diz que Jesus nos chamou a si, chamou para ter comunhão com Ele, chamou para ter amizade com Ele. Então você não consegue se afastar da palavra, você não consegue se afastar da oração, você não consegue se afastar
comunhão porque você sabe que um dia o Senhor te chamou com uma santa vocação. É assim na minha e na sua vida, em nome de Jesus. Agora, se uma pessoa não sentir isso, talvez ela ainda não tenha se aberto para o chamado de Deus, mas eu tenho certeza que todos os que aqui estão, pela misericórdia e graça do Senhor, já ouviram o chamado dele para trabalhar para a glória dele. Graças a Deus. Uma segunda característica que nós vemos aqui dos discípulos nesse texto é que discípulos, eles são enviados. Veja, ainda no versículo 7 diz: chamou Jesus os 12 e passou a enviá-los. O que significa enviar? Significa que todas aquelas pessoas pelas quais Jesus um dia chamou, Jesus deu uma missão para elas. Por isso que lá em Romanos 10:15 diz: como pregarão se não forem enviados? Jesus é quem chama e Jesus é quem envia. Jesus chamou Pedro, chamou André, chamou Tiago, chamou João e os enviou para realizar uma missão. E isso se traduz nas nossas vidas hoje, quando nós temos a concepção e a consciência de que nós também fomos chamados para uma missão, para fazer aquilo pelo qual o Senhor nos vocacionou. Por isso que a palavra do Senhor diz que Ele deu dons aos homens. Uns pregam, uns ensinam, uns levam alimentos para os necessitados, outros discipulam, outros contribuem, mas todos sabem que foram enviados para uma missão. Jesus, enquanto esteve na terra pessoalmente, Ele pessoalmente enviava. Mas depois, quando Jesus ele vai, ressuscita e vai aos céus, esta missão Ele deu para a sua igreja. Quando você vê Atos capítulo 13, diz que a igreja orou e recebeu orientação do Senhor para enviar Paulo e Barnabé em missão. Por isso que hoje, meus irmãos, não se enganem, ninguém faz missão desassociado da igreja, porque a autoridade do Senhor para enviar é a autoridade que Ele deu sobre a sua igreja. A igreja chama, a igreja consagra e a igreja envia. E se você tem essa concepção de que você tem uma missão que lhe foi dada pelo Senhor, saiba que eu e você somos discípulos em nome de Jesus. Porque você sabe que você tem uma missão. E o discípulo, ele não vive muito feliz se ele não cumpre essa missão. Pode ir tudo bem na casa, pode ir tudo bem no casamento, pode ir tudo bem na vida profissional, mas ele sente que ainda falta alguma coisa. Falta ele cumprir o seu chamado, o chamado que o Senhor deu na vida dele, em nome de Jesus. Então procure a cada dia descobrir a vocação e o poder do seu próprio chamado, para que você esteja no centro da vontade daquele que te chamou. Se for para pregar, pregue. Se for para ensinar, ensine. Se for para discipular, discipule. Contribuir, contribua. Alimentar os necessitados, alimente. Mas cumpra cabalmente o chamado que o Senhor te deu, em nome de Jesus. Não desista do seu chamado, não desista da missão que o Senhor te deu. Terceira característica dos discípulos que nós vemos aqui é que eles são parceiros, é parça. Veja lá no versículo 7, continua dizendo assim: chamou Jesus os 12 e passou a enviá-los de 2 a 2, ou de 2 em 2. Lá no livro de Eclesiastes, capítulo 4, versículo 9, diz que é melhor serem 2 do que serem 1. Entre outras coisas, por quê? Porque se um cair, o outro levanta. Mas ai daquele que estiver só, porque se cair, não haverá quem o levante. Então na Bíblia nós temos vários exemplos de parceria: Moisés e Josué, Elias e Eliseu, Paulo e Barnabé, Paulo e Silas, Paulo e Timóteo, Marcos e Barnabé. Porque a obra do Senhor se faz melhor quando ela é feita em parceria. Ninguém é chamado e enviado sozinho.
Por isso que o Senhor diz que onde há 2 ou 3 reunidos em seu nome, ali Ele está. Porque ninguém chama a si próprio, ninguém envia a si próprio, mas vai em parceria, porque vai em comunidade e vai em comunhão, e serem 2 é melhor do que ser 1. Por isso, meu irmão e minha irmã, nunca caminhe sozinho na presença do Senhor, nunca caminhe sozinho. Eu sei que você já tem sua esposa, você já tem o seu marido, para aqueles que são casados, e isso eu creio que dá uma vantagem muito grande, por conta do apoio que a gente recebe, por conta do ânimo que nós temos todos os dias dentro da nossa casa, mas ainda assim essa parceria tem que se estender além, tem que ir para um irmão em Cristo, tem que ir com alguém que possa escutar você, tem que ir para alguém que possa apoiar você. Estou olhando aqui, estou vendo o Marcão e o Cícero, né? São parças, né? Há muito tempo são parças. É assim que se caminha junto mesmo, com um amigo. Caminhar com um amigo te traz leveza, te traz alegria, te traz paz. Quando você está desanimado, ele te anima, e vice-versa também. Então jamais tente fazer a obra do Senhor sozinho, jamais caminhe sozinho na presença do Senhor, mas tenha um amigo dentro da comunidade, alguém que você possa confessar os seus pecados, alguém que você possa orar com ele possa orar com você também. Caminhe junto com alguém, e a caminhada se tornará mais suave na tua vida, em nome de Jesus. Mas o mais importante, meus irmãos, é que discípulos, eles andam em parceria um com o outro. Seja parceiro, aprenda a apoiar. Por exemplo, verifique algum ministério, pensando aqui no nosso trabalho, e veja que ministério você pode apoiar. Talvez você possa apoiar o ministério infantil, e fale, eis-me aqui. Talvez você possa apoiar o ministério dos jovens. Então os papais que têm jovens em casa, quando tiver uma reunião dos jovens, como você apoia? Enviando seu filho para a reunião dos jovens, é uma forma de parceria isso. Talvez você possa apoiar a ação social. Eu não posso estar lá, mas eu quero ser um parceiro dessa ação, levando alimento, ou ajudando com alimento, ou ajudando com algum agasalho, alguma outra necessidade, para a gente levar para uma casa de recuperação. Sabe que quando você pode ser parceiro até do grupo de louvor, mesmo sem cantar aqui. Por exemplo, quando os irmãos estão aqui ministrando e louvando ao Senhor, não é chato você estar cantando, você vê o cara ali mastigando chiclete, o outro dormindo, o outro mexendo, não está sendo parceiro. Mas como é que você se torna um parceiro? Como você faz, como os anjos faziam diante do altar e diziam uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, lá em Isaías 6. Eles cantavam uns para os outros e diziam. Então existe inúmeras formas de nós sermos parceiros uns dos outros no ministério da casa do Senhor. Seja parceiro, seja parça, porque discípulos andam em parceria, em nome de Jesus. Amém. Outra característica dos discípulos, eles são autorizados. Veja ainda no versículo 7, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Quando a gente lê um texto desse, a gente sempre pensa que a autoridade é uma questão de poder, e não está errado. Realmente, para fazermos a obra do Senhor, nós temos que ter poder, receber poder do alto, como diz lá em Atos dos Apóstolos capítulo 2, diz que eles estavam juntos em oração e desceu-lhes poder para fazer a obra, poder para pregar. Não está errado, é isso mesmo. Pastor, como é que a gente recebe poder do Senhor? Oração, jejum, consagração, renúncia ao pecado. É assim que é o processo de receber, de se consagrar e receber poder da presença do Senhor. Mas quando se fala em autoridade, não é apenas poder, mas também é uma questão de autorização. Quando o texto diz que Jesus deu autoridade sobre os demônios, é que Jesus autorizou aqueles discípulos a expulsarem demônios. Pastor, como assim? Deus é o Senhor de toda a terra. Quando nós pensamos a existência, às vezes a gente acha que existe uma briga do bem contra o mal.
em igual poder, em igual força, o mal de um lado e o bem do outro lado, e eles brigando entre si. Não é necessariamente assim. Jesus, Ele é o Senhor, tanto dos bons como dos maus, tanto dos animais quanto dos homens, tanto dos anjos quanto dos demônios. Então, para uma pessoa expulsar um demônio, ela tem que receber autorização de Jesus para fazer isso. Autorização de Jesus. Pastor, mas como assim? Existe um livro na Sagrada Escritura, a Epístola de Judas, no seu versículo 9, diz que o arcanjo Miguel, ele disputou o corpo de Moisés com o diabo. E o texto diz lá no versículo 9, que o arcanjo Miguel olhou para aquele diabo e falou assim: o Senhor te repreenda. Não foi ele que repreendeu, ele disse: o Senhor te repreenda. Ele não tinha autoridade para repreender aquele diabo. Ele disse: o Senhor te repreenda, porque a briga ali foi feia. Não dá para a gente se aprofundar muito nessa questão de hostes celestiais, hierarquias e tudo mais, mas isso existe também. Então as coisas, elas funcionam também no nível da hierarquia e no nível da autorização. Então ninguém consegue fazer uma obra para o Senhor se não tiver autoridade da parte do Senhor. O que é a autoridade da parte do Senhor? É autorização e poder. Autorização e poder. Então, quando nós trabalhamos para o Senhor, nós precisamos buscar da parte do Senhor autorização e poder na presença dele, em nome de Jesus. E essa autorização e poder nos nossos dias, hoje essa autorização e poder, ela passa pela comunidade cristã, que reconhece em uma determinada pessoa a autoridade para pregar, que reconhece em uma determinada pessoa a autoridade para ministrar, que reconhece em determinada pessoa a autoridade para fazer diversas coisas, porque ela não atua independentemente, mas ela atua sob autorização e poder da parte do Senhor. Discípulos, então, são pessoas autorizadas, em nome de Jesus. Outra característica dos discípulos, meus irmãos, está no versículo 8 e 9. Diz assim: ordenou-lhes que nada levassem para o caminho, exceto um bordão, que é um cajado de viajante, nem pão, nem alforge, que é uma espécie de mochila, nem dinheiro, que fossem calçados de sandálias, um par apenas, e não usassem 2 túnicas. Era uma missão rápida. O que significa aqui? Significa que os discípulos, eles não poderiam carregar muito peso. Eles não poderiam se ver impedidos de muitas coisas. Então, uma característica dos discípulos, ou outra característica dos discípulos, é que eles têm simplicidade. Simplicidade. Aqui nesse contexto especificamente, quando eles fossem pregar um evangelho de vila em vila e de cidade em cidade, era um costume naquela época que você dava oferta para os pregadores itinerantes. Então a ideia aqui é que eles confiassem em Deus e que eles não fossem muito pesados no caminho, para que eles não fossem impedidos de caminhar. Que aplicação que a gente leva hoje para as nossas vidas é que o discípulo do Senhor, ele também tem que ter simplicidade, e na medida das suas forças, ou nas forças que o Senhor te dá, ele deve se desvencilhar de todo peso e pecado que muitas vezes nos embaraça e correr a vocação pelo qual ele foi chamado. Simplicidade. Agora, se a pessoa estiver com muitos pesos, muitas roupas, muitas preocupações, pensando em ganhar muito dinheiro, pensando em N coisas, ele não vai ter condição de fazer a sua missão, porque ele vai estar muito pesado, muito pesado. Por isso que a caminhada cristã, ela sempre passa por renúncia, ela passa por alguma renúncia, para que nós possamos cumprir plenamente o chamado que o Senhor nos fez. Então os discípulos do Senhor,
tem simplicidade. Eles não são muito complicados, porque essas complicações elas embaraçam muito a caminhada. Então que nós possamos buscar essa simplicidade na presença do Senhor, em nome de Jesus. Você é uma pessoa simples? Amém. Que nós possamos ser assim em nome de Jesus. Outra característica dos discípulos está no versículo 10. E recomendou-lhes: quando entrardes em alguma casa, permaneçam aí até vocês se retirarem do lugar. Outra característica dos discípulos, eles têm permanência, eles têm constância. A Ju está olhando para mim, eu não aguento esse sorriso olhando para mim, meu Deus do céu. Fofinha. Os discípulos têm permanência. No texto aqui, o que significa? Quando eles iam para algum lugar, uma determinada casa ia exercer hospitalidade, como fizeram lá com o profeta Eliseu. Lembra? Tinha um quartinho do profeta lá, e eram recebidos. Era costume de alguns desses pregadores ambulantes, se eles vissem alguma coisa na casa que eles não gostavam, eles achavam que não foram devidamente bem tratados, eles iam para outra casa, para explorar outra família, para explorar outras pessoas. O que Jesus está dizendo aqui? Ele está dizendo aqui: olha, se receberam vocês naquela casa com hospitalidade e decência, não é para vocês ficarem pulando de casa em casa, porque o discípulo ele tem que ter permanência, tem que ter constância. Meus irmãos, quem não tem permanência e quem não tem constância não cria raiz. E o que acontece com a planta que não cria raiz? Ela não cresce, ela não se desenvolve. Por isso que os discípulos, uma das características é ter permanência naquilo que estiver fazendo. O Senhor me conferiu determinada obra, constância, permanência. O pastor Ricardo Bitum, ele tem um livro chamado Mochileiros da Fé, e ele faz uma análise enquanto sociólogo dessa característica que o povo evangélico tem hoje de não ficar muito permanente em muitos lugares, de não ficar muito permanente em muitas comunidades. E isso vai gerando o quê? Falta de crescimento. O ministério não avança, a pessoa não cresce em autoridade, a coisa não flui. Por quê? Porque muitas vezes nós não pagamos o preço que devemos pagar para que o Senhor possa trabalhar em nossas vidas e nós possamos crescer. Porque se você experimentar, você planta uma planta num vaso, aí no outro dia você tira e põe o outro, aí você tira do vaso e põe o outro, essa planta vai crescer? Essa planta vai dar fruto? Não vai dar fruto, meus irmãos. Então, uma das características dos discípulos é que eles têm permanência. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós, para que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda em meu nome. Amém? Então, discípulos, eles têm permanência e eles têm constância na presença do Senhor. E uma outra característica e última que eu vou falar com os irmãos hoje aqui, se encontra no versículo 11. Se em algum lugar não vos receberem, nem vos ouvirem, ao sairdes dali, sacudi o pó dos pés em testemunho contra eles. O que significa isso? Quando os judeus, eles tinham que fazer uma viagem, e eles passavam por uma terra gentílica, era comum, antes de entrar em Israel, eles baterem a poeira do sapato, para não entrar com um pó considerado impuro na terra de Israel. Isso era um preconceito, né? Coisa feia. Mas era um costume judaico. Só que Jesus ele faz uma aplicação desse texto no sentido de que, se você levar o evangelho para uma pessoa, se o discípulo pregar o evangelho para alguém,
e essa pessoa fizer pouco caso, e essa pessoa virar as costas, e essa pessoa fizer gracinha, e essa pessoa não valorizar e não dar atenção, você está autorizado a bater a poeira dos seus sapatos e sair daquela cidade. E eu perguntava para a Andréia, né? Porque o que eu prego aqui eu não preparei hoje, nem estou pregando por inspiração. Eu perguntava para minha esposa, que palavra que eu dou para isso daqui? Para sintetizar essa característica aqui. Que palavra que eu dou para essa? Como é que é? Que palavra que é essa? Eu preguei para você, você não aceitou e eu bato a poeira do sapato. Que nome que é esse aí? É amor próprio? É vingança? Que vingança não é? Que nome que eu daria para isso daí? Alguém tem alguma sugestão? Eu diria assim, que você tem autenticidade. Autenticidade. Porque se você levou o evangelho, autenticidade e desapego. Porque se você pregou o evangelho para uma pessoa, você disse a ela a respeito de Cristo, a respeito das coisas do Senhor, e essa pessoa desdenhou. Veja que os discípulos aqui, Jesus fala para eles saírem da cidade. É como se ele dissesse assim, parte para outra. Ele não quis ouvir, prega para outra pessoa. Essa cidade não te recebeu, vai para outra cidade. Mas não deixa de protestar contra a vida daquelas pessoas. Todas as vezes que Paulo pregava, quando ele se despediu dos Efésios, lá em Atos dos Apóstolos, ele disse assim: eu estou livre do sangue de vocês, porque eu já disse tudo o que tinha para dizer. Então protesto-vos, o vosso sangue sobre as vossas cabeças. Lá em Ezequiel também diz assim: se eu mandar você ir pregar para o ímpio, e ele se arrepender dos pecados, eu vou perdoar ele que se arrependeu. Mas se eu mandar você pregar para o ímpio, você não pregou, e ele morreu nos pecados dele, eu vou cobrar o sangue dele de você. Talvez a aplicação seja essa, entende? Talvez seja essa. Então o que eu quero dizer com isso aqui, o Senhor nos ensina por meio dessa palavra, que você vai pregar o Evangelho com a sua vida e com o seu testemunho. Mas se as pessoas não derem o devido valor para aquilo que você estiver dizendo, e desde que você tenha dito com amor, desde que você tenha dito com precisão as palavras do Senhor, você vai ficar triste, mas você vai protestar o sangue daquela pessoa sobre a cabeça dela, e você vai pregar para outra pessoa. Você vai para outras terras que o Senhor te mandar. Então isso se chama desapego. Isso nem sempre é muito legal, porque Jesus uma vez pregou para um jovem rico. O jovem rico procurou Jesus e perguntou: o que eu devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse assim: cumpre os mandamentos. O rico respondeu: isso eu já observo desde quando eu sou criança. Jesus disse: uma coisa te falta, vende os teus bens, dá aos pobres, vem e segue, terá um tesouro no céu. O rico ficou muito triste porque ele tinha muitos bens. O texto fala que Jesus ficou triste por ele, mas não foi atrás dele, deixou ele seguir o caminho dele. Então a gente não fica feliz quando um parente, alguém dentro da nossa casa ou algum amigo rejeita a oferta de amor do Senhor pelo Evangelho. Mas você não deve se apegar a essa frustração e essa tristeza, porque a fila precisa andar e você precisa pregar em outras terras também, em nome de Jesus. Então, por maiores que sejam as dificuldades e as frustrações da tua vida ministerial, não pare e não foque nela, porque o Senhor tem mais coisa para a sua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, prossiga enquanto discípulo. Então, meus irmãos, algumas últimas lições que eu quero deixar com os irmãos com base nesse texto aqui, é que você tenha consciência de que tudo o que você faz é para o Senhor, sempre para o Senhor em primeiro lugar. Sempre para o Senhor. Quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, faça como se fosse para Deus, porque as dificuldades do dia a dia, elas vão surgir em todas as ocasiões. Talvez você se frustre
com a liderança da igreja, talvez você se frustre com o seu colega que está sentado do seu lado. Quantas vezes brigas familiares impedem pessoas também, o marido briga com a esposa, nenhum dos dois vem para a igreja e deixa tudo para lá. Não, meus irmãos, você não faz isso com o seu patrão, você não faz isso com o seu chefe, num trabalho secular, você não deve fazer isso com o seu Senhor também, em nome de Jesus Cristo. Faça como que se fosse para o Senhor, e de fato, quer você faça ou quer você não faça, mais poderoso e com maior autoridade do que qualquer pessoa, seja o seu pai, seja sua mãe ou seja o seu chefe, é o Senhor na tua vida. Por isso que quando ele fala assim, aquele que não aborrecer pai, mãe, filho, filha, até a própria vida por amor a mim, não pode ser meu discípulo. Por isso que nós temos que focar em tudo que a gente faz, temos a consciência, estou fazendo para o Senhor, estou fazendo para o Senhor. E se você fizer com o seu coração, e se você fizer com amor, com singeleza de coração, ainda que por algum motivo os homens possam não te entender, ainda que por algum motivo as pessoas possam não te compreender, não haverá arrependimento da tua parte, porque você sabe que você fez aquilo por amor ao Senhor. Faça tudo por amor ao Senhor. A segunda lição que eu deixo, como já foi dito aqui, seja parceiro, apoie o seu irmão, apoie o ministério do seu irmão, apoie o ministério do seu marido, apoie o ministério da sua esposa, apoie o ministério do seu irmão em Cristo Jesus, porque a vida cristã, ela se vive em parceria. Lá no capítulo 13 de Hebreus diz que se você cometer atos que desanimam os seus líderes, aquilo de modo algum não trará proveito algum para a sua própria alma. Não trará proveito algum para a sua própria alma. Por isso que nós precisamos ser parceiros, precisamos ser unidos de algum modo, para que cada junta, operando com justiça, a sua própria parte, podemos efetuar o nosso crescimento em amor. Apoie, seja parceiro, seja alguém contável, seja alguém que queira ver a prosperidade, o crescimento do Evangelho de Cristo. Nós precisamos contribuir com outras igrejas para que tirem as pessoas das ruas. Nós precisamos contribuir de algum modo para que nós possamos aliviar o sofrimento humano. Nós precisamos contribuir de algum modo para que haja menos crianças usando drogas, menos mulheres fazendo aborto, menos pessoas morando nas ruas, menos gente sofrendo, e só faremos isso se fizermos juntos e em parceria em nome de Jesus Cristo. Nós temos que buscar um lugar de relevância no meio da sociedade e não viver somente para os nossos próprios interesses, porque quando Jesus nos chama, Ele pede para que nós saiamos de dentro de nós mesmos e vamos em direção ao outro, assim como Ele um dia deixou os céus e habitou no meio de nós, para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. É para isso que Ele chama a sua igreja, para que de algum modo ela viva em prol do outro e para o outro, e assim se cumprirá aquela palavra que diz que nós somos luz do mundo e sal da terra. Apoie de todas as formas que você puder, apoie trabalhando, apoie correndo, apoie orando, apoie contribuindo, mas seja uma pessoa indispensável na obra do Senhor em nome de Jesus Cristo. Seja uma pessoa indispensável, e assim, meus irmãos e minhas irmãs, nós estaremos cumprindo cabalmente o nosso ministério em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não há nada mais belo, não há nada mais bonito, não há nada mais desafiante do que servir ao nosso Senhor. E um dia nós olharmos para trás, assim como a Bíblia diz que Jesus olhou para trás, lá em Isaías 53, e ficou satisfeito com a obra das suas mãos, que um dia a gente possa olhar para trás também e ficar satisfeitos com a obra das nossas mãos, e olhar como disse o apóstolo Paulo: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Fiz o meu melhor,
dei a minha contribuição para o Evangelho do nosso Senhor. Louvado seja Cristo. Vivi para a glória do Senhor, vivi para a glória dele. Quando as pessoas falam de mim, eles não dizem vai lá um cachaceiro, eles não dizem vai lá um homem que agride a esposa, eles não dizem vai lá um cara honesto, mas que passa o domingo à noite assistindo Faustão. Não, eles dizem eis lá um servo do Senhor, que viveu a vida inteira pregando o Evangelho de Cristo. Longe de mim um dia, minha filha olhar para mim e achar e ver meu pai. Agora eu via ele pregando e ela gostava das minhas pregações, e ela sempre pergunta quem é que vai pregar, porque ela quer ver o pai dela pregar, e ela vê um dia eu lá no Netflix assistindo aquela porcaria, jogando videogame, e parar de fazer a obra do Senhor. Eu não quero isso para a minha vida, e você não deve querer para a sua também. Que você seja conhecido, meu irmão e minha irmã, por prestar uma obra relevante para o Evangelho do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Seja cuidando de um, ou seja cuidando de 10, mas que isso se cumpra na nossa vida, em nome de Jesus Cristo, para a glória e por amor do Evangelho dele, em nome de Jesus Cristo. Nós somos chamados para sermos discípulos, que nós possamos ser discípulos em nome de Jesus. Graças a Deus. Vamos ficar em pé, vamos orar.